Muito boa noite já é madrugada. Eu quero falar sobre um texto bastante conhecido por irmãos, que é o texto de Êxodo capítulo 17, verso de número 6, e depois nós iremos para Números capítulo 20, que nós vamos entender por que Moisés não entra na terra de Canaã, tá? É um texto bastante conhecido por todos, mas nós iremos entender por que Moisés não entra na terra de Canaã. Ele só a vê. Êxodo, capítulo de número 17, no verso 6, diz assim: Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. Observe, em Horebe, ele está em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel. Esse texto de Êxodo, ele se refere ao povo quando está peregrinando no deserto e eles sentem sede. E o próprio versículo, ele é tão expositivo que ele revela literalmente que Deus manda que Moisés bata na rocha, tá? Deus manda Moisés bater na rocha. Se você for pegar o capítulo agora de Números, Números no seu capítulo 20, nós vamos entender o que acontece com Moisés quando Deus lhe dá uma ordem e ele não acata essa ordem. Êxodo capítulo 20, verso 11. Êxodo não, Números, me perdoe, Números capítulo 20, me perdoe, tá, irmãos? Números capítulo 20, verso de número 11. Nós vamos entender. Observe que lá no livro de Êxodo capítulo 17, verso 6, ele está em Horebe. Tá? Agora no 20, no verso 11, diz assim o texto: vamos ler do 10 para nós entendermos melhor. Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saiu e bebeu a congregação de seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não me creste a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhe tenho dado. Observe que quando Deus ordena no capítulo de Êxodo, no capítulo de Êxodo, Deus manda que Moisés toque na rocha, tá? No capítulo 17, do verso 6, nós vemos o Senhor mandando Moisés para que fira a rocha, tá? Para que bata na rocha. No capítulo 20 e no verso 11, Deus manda que ele fale a rocha, tá? No versículo de número 20 do verso 8, vai dizer que Deus manda ele falar a rocha, não manda ele ferir a rocha, tá ok? Então você deu para observar mais ou menos? Deixa eu explicar melhor. No capítulo 20,
no verso de número 8, Deus dá uma ordem a Moisés para que ele fale à rocha. Tá ok? Vou ler para você entender. Toma a vara e junta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e darás a sua água. Assim lhe dirás, assim lhe tirarás água da rocha, e darás a beber a toda a congregação e seus animais. Ou seja, no capítulo de número 20, de Números, verso 8, Deus manda Moisés falar à rocha. Tá? Só que no capítulo 11, diz que Moisés fere a rocha. Ele desobedece uma ordem divina. Agora, no capítulo de número 17, no verso 6, o próprio Deus manda que Moisés fira a rocha. Agora nós iremos desvendar esse mistério. Existe um pecado que Moisés comete aqui. Esse pecado é o pecado que impede que Moisés entre na terra prometida. Tá? O próprio capítulo 20 vai dizer, após o versículo 11, que nem ele e nem o povo que o aprisionava, o oprimia, tá? Para que ele tirasse água daquela rocha novamente, viria, ou melhor dizendo, entraria na terra prometida. Observe que o pecado de Moisés não é contra o povo, é contra o divino, tá? Ele peca contra Deus, ou seja, ele peca, tá? Desobedecendo uma ordenança de Deus, tá ok? Então, o que impede Moisés de entrar na terra prometida é porque ele comete um pecado contra a divindade, contra Deus, contra o sagrado, tá ok? Mas vamos entender o que é pecar contra o sagrado e o que não é pecar contra o sagrado. Por exemplo, nós entramos de Bíblia dentro, nós vamos ver o caso de Davi com Betseba. Ele mata Urias, porque ele pede para que ponha Urias na frente de batalha, e ainda tem relações sexuais com Betseba. Então ele peca contra um homem, tá? Ele peca contra o homem. Agora, nós vemos um caso na Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 4, quando fala do caso de Eli, de Ofni e Finéia. O filho de Eli, Ofni e Finéia, eles tinham relações sexuais com mulheres dentro do templo. Então ambos pecavam contra o sagrado. E qual foi o destino do sacerdote Eli? Cai da cadeira e perde e quebra o pescoço e morre. Então, o que faz com que o pecado de Davi e o pecado de Moisés seja diferente é porque Davi peca contra o homem, mas Moisés peca contra Deus, contra o sagrado. E contra o sagrado não há perdão, tá ok? Nos nossos dias atuais, o que seria pecar contra o sagrado? Pois bem, é simples. É só você abrir o livro de Coríntios, quando o apóstolo Paulo ele está falando sobre a Santa Ceia. Ele está dizendo que aquele que toma indignamente toma para sua própria condenação. Tá ok? Então podemos observar que quem toma a Santa Ceia, que é um memorial concernente à morte de Cristo, está pecando contra Deus, contra o divino. E ele vai dizer automaticamente que o seu castigo será a morte, tá? Ou será a sua condenação. Quando Moisés, para nós entendermos mais um pouquinho aqui, ele fere a rocha a primeira vez, na tipologia bíblica, aquela rocha se refere ao Cristo, tá? O próprio apóstolo Paulo vai dizer que essa rocha é o próprio Cristo, tá ok? Então, quando ele fere a rocha a primeira vez, simbolicamente está se referindo ao Cristo que seria ferido pelos homens, tá? Para matar a sede do homem, tá? Para matar a sede dos homens.
Só que quando ele fere a rocha novamente e não fala a ela, ele quebra um princípio divino, porque o Messias ele tinha que ser apenas uma vez ferido. Então, quando Moisés o fere de novo, ele quebra essa tipologia. Uma vez ele quebrando essa tipologia, ele recebe o seu castigo de não adentrar a terra prometida. Tá ok? Então fica aí para os irmãos essa simples palavra. Que Deus vos abençoe. Mais um pouquinho de sabedoria para a sua vida. Uma mensagem reflexiva, tá? Uma mensagem do coração de Deus para os nossos corações. Que Deus vos abençoe e ore por nós.